Estamos no ar com Conversa da Tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui ao vivo dos estúdios da IPPTV e eu quero te convidar a fazer parte do nosso programa hoje, né? A trocar ideias mesmo, bater um papo com a gente a respeito do nosso tema que escolhemos para a tarde de hoje, que é como compartilhar a sua fé. Eu já vou pedir para a produção aqui colocar no nosso chat uma enquete para eu saber como é que está aí a vida de vocês. A enquete vai perguntar o seguinte: você costuma compartilhar a sua fé? Responda aqui nos comentários, me fale quais são as dificuldades que você encontra a respeito disso. E vamos começar o nosso programa com um videozinho do pastor Hernandes nos mostrando qual é o método de Deus. Observe esse vídeo. E.M. Bounds, um piedoso metodista do século XIX, autor de uma das obras mais conhecidas de lá para cá sobre oração, disse o seguinte: o método de Deus é o homem. Deus não unge máquinas, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Certamente a estratégia da evangelização do mundo passa por uma evangelização que requer penetração de todo o mundo, a mobilização de toda a igreja e a utilização de todo o método legítimo e correto. É claro que quando Paulo diz que fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, ele não estava recomendando duplicidade, ele estava recomendando flexibilidade. Que interessante, né? Pensarmos sobre isso. Talvez você esteja aí se perguntando: será que quem sou eu para compartilhar minha fé? Quem sou eu para compartilhar alguma coisa com alguém, né? Para ensinar alguém, para edificar a vida de alguém? Mas saiba então que você é alguém escolhido pelo próprio Deus, alguém levantado por Deus para fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Será que a nossa vida, será que as nossas escolhas, as nossas atitudes, até as nossas palavras têm compartilhado, têm alcançado pessoas, tem sido uma demonstração, um testemunho vivo daquilo que nós acreditamos? Como nós podemos compartilhar a nossa fé? E a enquete já está aqui no chat. Você costuma compartilhar a sua fé? Sim ou não? Você já pode votar. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês. Vou dar uma boa tarde para quem está nos assistindo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida no chat, mas agora, você que costuma assistir o Conversa da Tarde com sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Um dos meus textos favoritos e que eu sempre trago à minha memória é esse, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse texto nos traz orientações a respeito de como nós devemos viver a nossa vida e de que forma a nossa vida serve como testemunho para outros, né? Ele começa falando o texto, trazendo uma exortação, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Muitos de nós, ainda que dentro da igreja, ainda que frequentando ambientes religiosos, não temos tido esse cuidado com a forma que nós temos vivido, nem dentro, nem fora da igreja. E é importante pensarmos de que o nosso comportamento, assim como nossas ações, elas moldam pessoas, elas discipulam as pessoas. Ou seja, existe alguém olhando para você, existe alguém observando a forma como você reage às circunstâncias, a forma como você reage às adversidades, a forma como você demonstra amor às pessoas. A sua vida está sendo observada, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras discipulam pessoas.
podem inspirar pessoas para o bem ou para o mal. É por isso que Paulo diz isso: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. É importante parar e observar de que forma eu tenho vivido, como eu tenho gastado os meus dias. Será que a minha vida tem servido para compartilhar a minha fé? Ou através das minhas ações eu tenho compartilhado outras coisas? Tenho compartilhado uma vida distante de Cristo, tenho compartilhado atitudes que não são dignas do Evangelho. Sobre isso que eu quero que você reflita comigo nessa tarde. O texto continua dizendo que a forma que vocês vivem não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E, irmãos, Deus tem nos dado oportunidades de compartilharmos a nossa fé. Talvez você diga, eu sou tímido demais. Talvez você ache que nunca será capaz de subir num púlpito de uma igreja para pregar um sermão. Mas compartilhar a fé não é apenas isso. Compartilhar a fé é dia a dia. É discipulado, é vida com Deus, é caminhar junto com outras pessoas. E quando nós estamos dispostos a que a nossa vida seja esse testemunho de quem Cristo é, as pessoas serão alcançadas, nós não iremos perder oportunidades, né? E essa é a orientação do texto de Efésios 5,16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Quando nós não vivemos de forma intencional, ou seja, quando você sai da sua casa e não tem como objetivo alcançar pessoas, abençoar pessoas, falar de Cristo para as pessoas, você não percebe as oportunidades que Deus tem te dado. Mas quando você já sai de casa pensando nisso, hoje é um novo dia, hoje é uma nova oportunidade que Deus me deu para que eu possa compartilhar a minha fé, para que eu possa compartilhar o amor, para que eu possa compartilhar a esperança. Quando você sai de casa com isso em mente, tenha certeza, você irá enxergar muitas oportunidades. Oportunidades entre os seus vizinhos que te dão um bom dia, oportunidade no Uber ou no transporte público, oportunidade com as pessoas do seu trabalho, oportunidade com amigos que te mandam mensagens no WhatsApp, por exemplo, perguntando se está tudo bem, e às vezes ele não está bem, e você perde essa oportunidade de trazer um acalento ao coração desse amigo, de falar de Cristo a esse amigo em um momento de necessidade. Aí, ainda que tudo vá bem na vida dele, você também tem a oportunidade de levar e apresentar o Evangelho a ele. Então nós estamos cercados de oportunidades para falar da palavra de Deus. Nós vivemos em um país onde isso é muito fácil de se fazer e precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. E o texto continua falando o porquê nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Ele diz, faça isso, aproveite as oportunidades que você tem, porque os dias são maus. E de fato, irmãos, nós temos vivido dias maus, vivido dias que clamam por pessoas que compartilham fé, clamam por pessoas que compartilham esperança. Talvez você não perceba, mas ao seu redor existem pessoas que precisam de uma boa notícia, que precisam ouvir algo que lhes traga a esperança de novo, que lhes permita ter um objetivo, um motivo para levantar da cama e lutar mais um dia, mesmo em um mundo mau como o que nós vivemos. Compartilhe a sua fé, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade que você tem, porque os dias são maus. Verso 17 continua falando, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Uma vida insensata é aquela que vive de qualquer maneira, que vive como se não houvesse um Deus nos céus, que soubesse de todas as coisas. Um Deus que enxerga todas as coisas e que por mais que você esconda coisas de alguém, existe um Deus que conhece, sabe, vê. E quando nós vivemos ignorando esse Deus, ignorando a existência desse Deus, nós viveremos como pessoas insensatas. E o texto vai nos dar uma grande lição. Ele vai dizer, não se embriague com o vinho,
que leva à libertinagem. E eu vou mais profundo aqui, não apenas o vinho, né? Mas não se deixe iludir pelas vaidades desse mundo. Não deixe que o seu coração fique preso às coisas terrenas. Não ocupe o seu tempo, a sua agenda, apenas com coisas que te dão prazer momentâneos e carnais. Às vezes a gente diz, o dia foi tão apertado, eu não consegui tempo para Deus. O dia foi tão difícil, tive tantas tarefas a fazer. Mas se observarmos como nós temos administrado o nosso tempo e o nosso dia, talvez nós estejamos vivendo como insensatos, né? E o texto diz, não se embriague com o vinho, não ocupe-se com coisas que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Somente quando estamos cheios do Espírito de Deus, nós enxergaremos as oportunidades de compartilhar o Evangelho. Somente cheios do Espírito de Deus, nós estaremos motivados a fazer isso. De outra forma, eu vou dizer assim, deixe que os missionários compartilhem a fé. Deixe que os obreiros façam isso, que os pastores que vivem no ministério façam isso. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu entendo que essa missão é para mim também. Não apenas para missionários, pastores, mas é para mim e para você. Todos nós recebemos do próprio Deus essa missão. Compartilhe a sua fé. Não fique calado. Não perca a oportunidade. Aproveite ao máximo as oportunidades. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Porque pessoas estão olhando a sua conduta, pessoas estão observando a sua forma de viver. E se a sua forma de viver apontar para Cristo, você então estará compartilhando a sua fé. O verso 19 nos convida a viver falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa também é uma forma de compartilhar a nossa fé. Nós compartilhamos a nossa fé quando dos nossos lábios, em vez de murmuração, reclamações, ingratidão, saem hinos, cânticos espirituais, cânticos de louvor ao nosso Deus. Dando graças, versículo 20, constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a nossa vida é uma vida de gratidão, quando a nossa vida é uma vida de louvor ao Senhor, quando o nosso coração está agradecido pelas bênçãos de Deus, quando nós somos cheios do Espírito, então nós também compartilhamos a nossa fé através desse testemunho de gratidão. E esse é um grande desafio, irmãos. Eu sei que no nosso dia a dia, compartilhar a nossa fé nem sempre é fácil, porque as pessoas conhecem os nossos erros, né? As pessoas sabem das nossas fragilidades. E talvez elas questionem, você? Quem é você para falar de fé, para falar de Deus? Mas como nós vimos no vídeo do pastor Hernandes, né? O método de Deus é o homem. Ele escolheu usar homens imperfeitos como eu e você para que o Evangelho fosse expandido, para que o Evangelho fosse compartilhado. E que grande privilégio é esse? Podemos ser usados como instrumentos nas mãos deste Deus tão grande, tão poderoso. Ele escolheu usar a minha vida e usar a sua vida, então não desperdice isso. Continue compartilhando a sua fé, mas como nós vimos aqui no texto de Efésios, só conseguiremos, só estaremos motivados a isso, só levantaremos todas as manhãs dispostos a compartilhar a nossa fé, a falar de Jesus, a levar esperança para as outras pessoas, se estivermos não embriagados com vinho, mas se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E uma vida espiritual vibrante, cheia de vigor, é o segredo para uma vida que compartilha a sua fé. E sobre isso, o pastor Nilson vai falar no próximo vídeo que nós vamos ver agora. Eu quero lembrar aqui de uma frase do George Miller, né? Aquele irmão nosso lá de Bristol, que fundou vários orfanatos, um homem de Deus que orava e cria totalmente na prática, na soberania de Deus, respondendo às suas orações. Ele era, assim, à vista do mundo, e às vezes até à vista de alguns cristãos, um louco, né? Mas um louco para a glória de Deus. Ele dizia o seguinte, que o vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata
do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e nos nossos pensamentos. O vigor da minha e da sua vida espiritual é proporcional ao lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. E por que eu cito essa frase? É porque muitas vezes a minha covardia, a minha timidez em não testemunhar, ela é explicada por diversos fatores, mas principalmente por esse. Porque às vezes a Bíblia não ocupa um lugar central na minha vida e nos meus pensamentos. E é por isso que eu não compartilho da Bíblia. Eu compartilho de outras coisas que ocupam a centralidade da minha vida. E aí vem essa frase para nos desafiar. O vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. Amém, amém. Que frase forte, né? Será que a Bíblia tem ocupado aí os seus pensamentos? Será que a palavra de Deus está tão enraizada em seu coração a ponto de trazer esse vigor espiritual? A proporção exata em que a Bíblia ocupa na nossa vida é a proporção do nosso vigor espiritual, né? Ou seja, não existe vida com Deus, não existe compartilhamento de fé sem vida com Deus, né? Excelente palavra do pastor Nilson. E eu vou dar uma boa tarde aqui para a Ana, que está conosco, para o Jarbas Freire, que falou aqui que a nossa fé tem que espalhar por toda a terra dos viventes. Amém. O Jarbas falou: Senhor Deus de Israel, ajuda teu povo a ensinar os filhos no caminho que leva à salvação da alma. Amém. Eu vou falar sobre a importância de passarmos a nossa fé para os nossos filhos, para a próxima geração, coisa que o pastor Arival bate muito na tecla, né? No nosso próximo bloco. O Jarbas também comentou que isso que o pastor Nilson acabou de falar, né, quer dizer que a Bíblia está em primeiro lugar na nossa vida, que Deus fala através da sua palavra. Amém. Dá uma boa tarde também para a Ivana. Deus te abençoe, Ivana, lá de Aracaju. A Laís, nossa querida designer, que também sempre acompanha o nosso programa, nos motiva, nos coloca em oração. Muito obrigado, Laís. A Eugênia Rosa também está com a gente. E a enquete está rolando aqui no chat. 85% das pessoas dizem que costumam compartilhar a sua fé. Eu quero saber de que maneira você faz isso. Eu sei que muitas pessoas são criativas na hora de compartilhar a fé. E isso é muito interessante, porque quando nós paramos para ouvir esses testemunhos, nós vemos que existem inúmeras maneiras de compartilhar a fé, né? Agora eu me lembrei de um deles, que alguém contou certa vez, de que em uma ocasião de Halloween, uma família cristã resolveu, no lugar de apenas brincar dessa festa pagã, né, mas aproveitar a oportunidade desta festa, né, muito famosa, principalmente nos Estados Unidos, e eles fizeram cartinhas à mão, os filhos, né, daquela família fizeram cartinhas à mão e entregaram junto com os doces a todas as pessoas que batiam a sua porta. E isso se tornou uma referência, isso se tornou mais uma forma de compartilhar o Evangelho, né? Conheço pessoas que também fazem cartinhas à mão e entregam nas ruas, entregam nos hospitais. Conheço pessoas que vão no sinal e levantam faixas para falar do amor de Deus. Sei de pessoas que andam no carro com bíblias, né, para distribuir com pessoas que vão pedir alguma ajuda. Então, existem inúmeras maneiras de compartilhar a fé. Fala aqui no chat de que forma você tem feito isso. E nós vamos para um rápido intervalo, é muito rápido mesmo. Na volta eu quero falar mais a respeito dessa importância de compartilharmos a nossa fé, não só para as pessoas que nós vemos uma vez na vida, não só no caixa do supermercado, mas compartilhar a fé até mesmo dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, pensando sempre nas próximas gerações. É um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Nos dias 1º e 2 de abril, o GPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, realiza sua segunda conferência com o tema Todos os vossos atos sejam feitos com amor.
Serão 12 palestras com pastores, professores e outros profissionais, sempre com início às 3 da tarde. Você vai aprender mais sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos de pessoas com deficiência. Faça sua inscrição pelo site www.ippinheiros.org.br e venha participar com a gente. Segunda Conferência do GEPANDA. Realização: Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, IPPTV e Instituto Presbiteriano Mackenzie. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Clu, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu disse que o nosso intervalo seria muito rápido, né? Vou dar uma boa tarde para quem chegou agora. A Maria Aparecida, quem mais? Deixa eu abrir aqui nossa outra live. Nós temos duas transmissões aqui, né? Então você pode, em uma das duas, deixar o seu comentário. Daqui a pouquinho eu vou ler mais o chat. Pode ir votando aí na nossa enquete. A Nelma Cristina também está com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conversa da Tarde, nosso programa que agora está em novo horário, em novos dias, né? Toda segunda-feira, toda quarta-feira, nós nos encontramos aqui às 14h30 ao vivo aqui na IPPTV. E agora eu quero dar um recado para você que tem o desejo de compartilhar sua fé, mas diz assim: olha, eu queria aprender mais, eu queria conhecer mais, queria estudar. E agora pessoas de todo o Brasil podem estudar Teologia Reformada no conforto da sua casa. Pois é, porque o EAD Pinheiros, a nossa plataforma aqui de ensino à distância, traz diversos cursos para que você possa estudar na sua casa. Seja confissão de fé, seja a respeito de plantação de igrejas, de conflitos no lar. Nós temos cursos sobre o que é ser presbiteriano, por exemplo, que vai falar sobre a doutrina da nossa igreja, né? Você vai entender todas as questões doutrinárias da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de combos que foram preparados com muito carinho para você adquirir mais de um curso com um preço muito especial. Então você pode acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, é o www.ippinheiros.org.br/EADPinheiros e começar agora mesmo a estudar aí no conforto da sua casa, independente de onde você esteja. Não precisa estar aqui em São Paulo, pode estar espalhado pelo Brasil inteiro. Você consegue adquirir os nossos cursos com os nossos pastores aqui, pastor Arival, pastor Nilson, pastor Tiago. Todos eles deram cursos, prepararam cursos, gravaram aulas e estão disponíveis aí no site do nosso EAD. Então acesse e adquira já o curso que melhor te atende e que o EAD seja mais um instrumento de Deus, né, para abençoar a sua vida e te ajudar no seu crescimento espiritual. E antes do intervalo, eu havia lido aqui o comentário do Jabas, né, que ele falou sobre a importância da família, os pais ensinarem os filhos no caminho, né, que
que leva à salvação. E de fato isso é algo muito importante. Existe um texto lá em Juízes, no capítulo 2, verso 10, que fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, uma geração inteira havia morrido e os seus filhos ficaram. O texto continua dizendo: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Deus havia feito maravilhas para o povo de Israel, grandes coisas, mas uma geração havia morrido e ela não havia compartilhado a sua fé com os seus filhos, não havia passado para a próxima geração sobre as maravilhas, sobre as bênçãos de Deus. E uma nova geração então surge, mas essa nova geração não conhecia o Senhor, não sabia tudo aquilo que ele havia feito por Israel. Será que você tem esse costume de falar para os seus filhos sobre o que Deus fez na sua vida? De mostrar aos seus filhos, apontar a graça de Deus na sua vida para os seus filhos, para os seus familiares? Se você não tem filho, será que você tem o costume de fazer isso com um amigo próximo, por exemplo? Você treina o olhar do seu amigo para enxergar as maravilhas de Deus? Ou será que isso não é assunto, não é pauta para vocês? Esse é um exercício muito importante para nós. Será que quando nos reunimos entre amigos, os nossos assuntos são apenas sobre futebol, sobre séries, sobre entretenimento? Ou em algum momento o compartilhar a fé está presente? Precisa estar presente, porque é assim que se vive a caminhada cristã. Um compartilhando com o outro, um fortalecendo a vida do outro, um edificando a vida do outro, através do apontamento da nossa fé, né? Olhando para Cristo, olhando tudo aquilo que Deus já havia feito e ainda fará, plantando também essa semente de esperança, né, no Deus que fez, que faz e que ainda fará. Que esse seja o nosso estilo de vida, né, que entre as nossas conversas nós possamos compartilhar não apenas informações políticas ou informações sobre a atualidade, mas que possamos compartilhar a nossa fé com as pessoas que estão à nossa volta, né? Tenho mais um vídeo para mostrar para vocês aqui. Dessa vez o pastor Hernandes vai falar a respeito da diferença de dois pescadores. Um pescador que é profissional e um pescador que é casual. Muito interessante esse vídeo, vamos assistir. E essa ideia de pescador de homens é muito interessante porque você tem que fazer uma distinção entre o pescador apenas para lazer, para dar uma descontraída, e do pescador profissional. O pescador profissional é aquele que conhece os vários tipos de peixe, as várias iscas para cada tipo de peixe, onde ele encontra cada tipo de peixe. Então, nós precisamos entender que o evangelho é o mesmo, mas de repente a abordagem vai variar de acordo com as pessoas para quem você vai pregar. A linguagem que você vai usar no meio científico é uma. A linguagem que você vai usar para uma pessoa que vive na região rural é outra. A linguagem que você vai usar para um estudante é uma. A linguagem que você vai usar para um funcionário público é outra. O evangelho é o mesmo, mas você flexibiliza o método. Por exemplo, o princípio da receptividade. Nem sempre o peixe está querendo comer. Tem que saber a hora, tem que saber o local, tem que saber a profundidade. E esse é um aspecto interessantíssimo. Há campos que estão maduros, há campos que estão verdes. Há lugares em que você chega e as pessoas estão ávidas pelo evangelho, há outros lugares que você chega e as portas estão fechadas. Paulo tinha essa percepção. Quando ele viu uma porta aberta, ele orava e falava: Deus, abre portas, ou me mostra portas, ou abriu uma porta e eu preciso aproveitar esse momento. Tantas vezes há investimentos pesados na área missionária para países que estão fechados. E há países que estão abertos, rogando, clamando que envie gente, o fruto está maduro, está na hora de colher. E nós tínhamos que ter essa percepção das portas abertas, das oportunidades, para entendermos o que Jesus está nos ensinando sobre pescadores de homens. Há tempo certo de pescar. Mais do que isso, é preciso ir em alto mar. Tem gente pescando no barranco apenas.
não indo lá fora onde os pecadores estão. Então, você precisa usar o método certo, na hora certa, para as pessoas certas, para as circunstâncias certas. Você não está mudando a mensagem, você está flexibilizando o método. Na palavra de Paulo, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Amém, amém. Eu gosto muito dessa forma, né, de como Jesus chamou os seus discípulos. Eu vou ler essa passagem aqui, Mateus capítulo 4, no verso 18, diz assim: andando à beira-mar do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. É lindo esse termo, pescadores de homens, né? Eu gosto dessas analogias que o Senhor Jesus faz, como o pastor Hernando estava dizendo aí, né? Adaptar a nossa fala, as nossas palavras para a realidade das pessoas. Então Jesus chega em pescadores que estavam exaustos, haviam trabalhado durante todo o dia, e ele fala assim para eles: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Vocês, a partir de agora, irão não apenas pescar peixes, levar peixes à morte, mas vocês irão levar homens à vida. Vocês serão pescadores de homens, e não por suas forças, mas eu os farei pescadores de homens. Ou seja, chegou a hora de vocês compartilharem a sua fé de uma forma ainda mais intensa. Chegou a hora de levar isso a sério. No mesmo instante, aqueles homens deixaram as suas redes e seguiram Jesus, e entenderam que o chamado do Senhor Jesus era que eles se tornassem agora pescadores de homens. E eu e você também recebemos esse chamado. Como tem sido a sua pesca? Você tem obtido sucesso? Será que você tem sido um bom pescador? Você tem entendido que todos os dias, ao sair de casa, você é um pescador de homens, que até mesmo dentro do seu lar, você está ali lançando redes, com a sua vida, você está lançando redes, você está compartilhando algo grandioso, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E certamente Jesus não estava à beira-mar da Galileia e encontrou aqueles dois pescadores por acaso. Pelo contrário, ele intencionalmente foi até a beira do mar da Galileia, onde estavam Simão e o seu irmão André, e ele escolheu aqueles dois homens para que deixassem de pescar peixes, mas passassem a pescar homens. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para nos tornarmos pescadores de homens. Esse é um chamado divino, é algo muito especial, que nós devemos encarar com muita responsabilidade. Será que temos pescado homens? Será que temos sido pescadores omissos? Temos dormido no barco? Será que nós esquecemos por algum instante de que a pesca é algo urgente? De que existem homens morrendo, caminhando para o inferno, enquanto nós brincamos de sermos pescadores? A verdade é que pescar homens é uma necessidade urgente. Vivemos dias difíceis, como nós falamos no começo do programa, né? E quando entendemos a urgência da necessidade do Evangelho, da proclamação do Evangelho, nós assumimos esse papel, essa postura de pescadores de homens e passamos a compartilhar a nossa fé de uma forma intencional, né? Muita gente aqui comentando no chat, o Deus Vivaldo, o Gui Duarte, né? Falou: louvado seja Deus, pois Ele me dá essa oportunidade. Falo do Senhor em tempo e em fora de tempo, até porque nosso tempo está acabando, e compartilhar Jesus é mais que um gesto de amor, é uma ordenança. Esse é um outro texto que eu gosto muito, né? Existe hora, momento, lugar para compartilhar a sua fé? A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos falar de Jesus em tempo e fora de tempo.
Então, mesmo em momentos que para muitas pessoas seria inconveniente, mesmo que em momentos que não são tão propícios, que não tem as condições perfeitas, não é o ambiente mais silencioso, não é o público mais interessado, mas ainda assim, em tempo e em fora de tempo, devemos compartilhar a nossa fé. Amém. O Jarbas comentou que o Senhor abençoe o povo que ele escolheu para ser seu, o qual somos descendentes. Abençoe essa programação para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém, amém. E o William também está com a gente, o querido namorado aqui da Laís. Muito obrigado pela sua companhia também, William. A Sônia pede orações, a Ivana também está pedindo orações. No final desse programa estaremos falando com Deus, colocando as orações de vocês. Tereza Torres, obrigado pela companhia. E a nossa enquete ainda está aberta aí no chat. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a enquete e dar o resultado para vocês. Você costuma compartilhar a sua fé? Sim ou não? Responde aí pra gente, mas agora eu quero dar um recado para você que está acompanhando a programação da IPPTV aqui, tem sido edificado muito através dos nossos conteúdos e quer ajudar financeiramente esse projeto. Está aparecendo aqui na sua tela a chave Pix da nossa Junta Missionária. A IPPTV é um projeto da Junta Missionária de Pinheiros. Nós entendemos que a internet é um grande campo missionário e por isso nós vamos compartilhar a nossa fé aqui no YouTube. Vamos compartilhar para esse mais de 1 milhão de inscritos, fora todo mundo, esse quase 1 milhão de inscritos, né? Fora todo mundo que está chegando, que visita o site, que cai aqui na live acidentalmente, mas ouve o Evangelho de Jesus, ouve a nossa maneira de compartilhar a fé através dos nossos programas, né? Então, você pode ser um parceiro da nossa IPPTV, basta fazer um Pix no valor de R$30,10 mensais, ou o valor que o Senhor colocar no seu coração, colocando 10 centavos no final, nós vamos identificar que a sua oferta está voltada para esse projeto. Então a chave Pix está aqui embaixo, ó. É o 10.755.150.1000 contra 69. Colocou 10 centavos, nós vamos saber que a sua oferta é para este projeto da IPPTV e você se torna um parceiro nosso aqui, nos ajuda a manter essa TV que tem um custo para estar aqui no ar 24 horas por dia, abençoando sua vida, trazendo novos conteúdos, convidados, diversos apresentadores, fora uma equipe técnica que tem trabalhado aqui, tem dedicado a sua vida através do seu serviço, né, para trazer programas de qualidade para você aí. Então, se você sentir no coração de ser um parceiro do IPPTV, faça parte através desses dados bancários aqui, que Deus abençoe a sua vida. Vamos encerrar o nosso programa com uma oração. Eu vou orar aí pelos enfermos, vamos orar para que Deus nos ensine e nos ajude a compartilhar a nossa fé, a não perder oportunidades, a obedecer aquilo que as Escrituras nos mandam, né? Não perca oportunidades. Compartilhe a sua fé. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você está na sua casa, se você estiver acompanhando o nosso programa em outro lugar, que você esteja nos acompanhando agora em oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos escolhidos pescadores de homens, Pai. Obrigado porque foi o Senhor quem nos escolheu e é o Senhor quem nos capacita para essa obra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender a urgência que é compartilhar nossa fé em um mundo caído como o que nós vivemos, Pai. Tem misericórdia de nós quando muitas vezes nós omitimos a nossa fé, nós nos calamos diante de oportunidades que estão à nossa frente. Enquanto isso, pessoas estão caminhando para o inferno, pessoas estão vivendo vidas descomprometidas com o Senhor, trazendo feridas para a sua alma, sofrendo, chorando, em profunda angústia, Pai, pelo fato de não conhecerem o Senhor, que é a nossa esperança e a nossa razão de viver, Pai. Nos ajuda, nos encoraja, nos enche do Teu Espírito, para que possamos compartilhar a nossa fé com ousadia, Pai, sem nos preocuparmos com o que vão pensar de nós, mas que nós possamos ser testemunhas do Senhor em tempo e em fora de tempo, não para que o nosso nome seja conhecido, mas para que o Teu nome seja conhecido e adorado, Pai. Ser com os enfermos, com cada pedido
dos nossos irmãos que colocaram aqui no chat, Senhor. Esteja confortando familiares, esteja, Senhor, trazendo cura, se for da tua vontade, para aqueles que encontram-se debilitados, Pai. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos no teu agir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer pela companhia no programa de hoje e te dizer que segunda-feira tem um programa muito especial. Nós vamos estar aqui com Leonardo Silva, ele que é alguém que tem compartilhado a sua fé, tem compartilhado Jesus através das redes sociais. Ele é um ávido leitor, um cara que lê muitos livros e lê também a Bíblia várias vezes por ano. Então é alguém assim que vale a pena bater um papo, é alguém que vale a pena conhecer. E eu te espero segunda-feira ao vivo. Ao vivo não, segunda-feira vai ser um programa gravado, a gente vai gravar hoje, mas vai ao ar segunda-feira inédito para você aí, às 14h30. Eu espero por você, que Deus te abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui